Oi, Gabriel, prazer falar com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu queria começar te perguntando, Gabriel, recentemente vocês anunciaram a adaptação cinematográfica de Fazendo Meu Filme, a estreia de Fanny, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Tá, a gente conheceu o trabalho da Paula Pimenta no Cinderela Pop, que foi um filme que a gente lançou no ano passado, com a Maísa, e teve um resultado super legal de público, mas também de repercussão, e muitas fãs querendo os livros seguintes dessa saga, que são a Saga das Princesas, e aí a gente teve contato com o Fazendo Meu Filme também. O Fazendo Meu Filme são 4 livros, são os livros de maior sucesso da Paula Pimenta, e quando a gente leu, a gente adorou a história. A gente foi trabalhando no desenvolvimento do projeto com o pessoal da Panorâmica, que inclusive foi quem trouxe a história para nós, quem apresentou a Paula Pimenta para nós. E foi um processo bastante trabalhoso, porque está sendo, na verdade, né? O filme está em desenvolvimento, a gente está trabalhando no roteiro, só que diferente de vários projetos, a gente está fazendo esse roteiro com muito cuidado, ouvindo muito o público que é fã da obra. Então a gente recebeu um primeiro tratamento do roteiro, a gente fez uma pesquisa com o público em cima desse roteiro, a gente levou uma atriz para fazer essa leitura, essa pesquisa foi feita também com as mães dessas fãs, porque a gente entende que é um público importante, tanto as mães quanto as filhas. Então está sendo bastante prazeroso, é muito legal trabalhar com filmes para esse target, que dá uma possibilidade gigante da gente criar coisas, de buscar um elenco que é super engajado nas redes sociais também. Então, nesse momento, a gente está em pleno desenvolvimento, escolhendo elenco, finalizando o roteiro, escolhendo também a equipe do filme, que é super importante, mas muito animados. A Paula Pimenta é super animada, ela colabora bastante com a gente, e qualquer coisa que a gente posta, as pessoas repercutem, perguntam, são super interessadas. Então, é um tipo de projeto bem gostoso assim, para desenvolver. Sim, será que a gente pode esperar uma franquia, então? Vamos torcer para que sim, mas o nosso planejamento é esse, a gente quer adaptar os 4 livros, e ainda, se der certo, vamos fazer spin-off, vamos fazer o que for, mas a ideia é explorar ao máximo assim, a propriedade. Muito bom. E ainda falando um pouquinho sobre projetos, né, agora um pouquinho diferente, vocês também anunciaram a aquisição dos direitos dos romances eróticos da Nana Pavolli, né? Eu queria saber como é que vocês decidiram apostar nesse gênero aqui no Brasil. É um gênero que a gente já vinha monitorando há bastante tempo, desde a época de 50 Tons de Cinza, ainda que não tivesse a galeria, mas eu pessoalmente comecei a acompanhar bastante esse gênero, e com o crescimento das plataformas de streaming, o gênero ganhou uma abertura maior, né? Existia muito preconceito também, principalmente se tratando em produção nacional, mesmo de considerar fazer um filme desses para o cinema. E a gente entende também o perfil do público brasileiro, uma série de questões que são complexas, envolve desde religião, uma série de outros comportamentos que são muito particulares do nosso consumidor, do nosso público. Então a gente foi monitorando aos pouquinhos, teve acesso às obras da Naná também, e a várias, a gente leu a gente leu todas elas, fez uma pré-seleção, e bem nesse momento que a gente estava pesquisando isso, surgiu o filme 365 na Netflix, que virou aquele boom. Então a gente optou por comprar esses direitos desses 2 livros, e foi muito engraçado que a partir do momento que a gente divulgou a compra desses 2 livros, começamos a receber uma série de projetos de produtoras que já vinham desenvolvendo também, mas que não estavam achando muito por onde continuar esse desenvolvimento, né? Porque não existe um direcionamento muito claro quanto a outros tipos de gênero, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, e como que o público do cinema responde a isso. A gente tem muita segurança nesses livros, são os best-sellers do gênero, e tem muitos e muitos livros que são escritos para esse público, com esse subgênero, e da mesma forma que eu estava falando sobre a Paula, e agora num universo completamente diferente, né? As fãs da Naná são super envolvidas também, ela é super envolvida, então ela ajudou a gente na divulgação, ela tem as Nanazettes, que são as fãs dela, que estão com a gente já também. É muito legal, assim, ver isso e construindo o filme ao lado das pessoas que se identificam e que são os primeiros consumidores, né? O público primário disso tudo, assim.
E eu acho que isso também responde por um protagonismo nosso na busca por conteúdos que muitas vezes não são explorados na nossa cinematografia ou na nossa produção audiovisual. Então a gente gosta de arriscar um pouco, mas em gêneros que são bem sucedidos em outros lugares ou em outras cinematografias, sabe? E que tem um público bem fiel também, né? Muito, né? E depois que a gente entra, que a gente consegue ver de fato, assim, o quanto esse público é fiel e representativo, grande mesmo, assim. Então, também é um outro projeto que a gente está fazendo com muito cuidado. Esse, ao contrário do Cinderela Pop e do Fazendo Meu Filme, é um projeto que nasceu dentro da galeria. Então, a gente comprou os direitos, a gente está procurando a produtora, procurando todos os nomes para que seja o mais assertivo possível, assim, dentro dessa produção. É importante também que ela tenha um olhar feminino, que é o que traz a Naná, então a gente quer que a produção seja toda feita por mulheres também. Então estamos tomando bastante cuidado para que seja um filmaço. Vai ser sim, tenho certeza. E agora, falando um pouquinho já de um projeto que já está aí quase batendo na porta, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de se investir em projetos inovadores, como é o caso de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Pais, que vão trazer abordagens diferentes nas telas. Esse projeto a gente já tinha batido na porta, a porta já estava aberta, daí veio a pandemia e deu uma porrada na gente, fechou a porta na nossa cara. Acho que é um pouco do que eu estava falando, assim, de buscar não só projetos de gêneros que são pouco explorados, mas também em formatos inéditos, né? Então, quando a gente pensa num filme, a gente não necessariamente pensa nele num formato para cinema com 90 a 120 minutos, começo, meio e fim, e é isso. A gente quer pensar um pouco além, e a primeira vez que a gente falou sobre essa possibilidade de fazer 2 filmes para uma só história, na verdade uma história com 2 pontos de vista, né? Todo mundo se assustou bastante, inclusive nós mesmos, assim, falar, será que esse é um bom caminho? Será que a gente está fazendo certo? E na verdade não tinha resposta, foi muito da nossa intuição, e da gente sentir principalmente que estava fazendo a coisa certa para o filme. Eu acho que isso é mais importante. A gente não teve primeiro a ideia e depois tentou encaixar num filme. A gente recebeu esse conteúdo e entendeu que esse formato funcionaria muito para ele. Então, lógico, o filme não foi lançado, a gente vai lançar ele ainda nos próximos meses, só que toda a repercussão que a gente teve foi muito positiva. Então, desde a ideia até todos os materiais, então a gente fez um trailer só para os 2 filmes, um spot de TV para os 2 filmes, todo o conceito foi muito bem trabalhado, e o filme, obviamente, foi muito bem roteirizado pela Helena Casoy e o Rafael Montes, foi muito bem dirigido pelo Maurício Essa, muito bem produzido pelo Marcelo Braga, pela Santa Rita. Então a gente cercou também, a gente estava cercado de pessoas incríveis, muito satisfeitos com o resultado e muito satisfeitos em talvez ter aberto novas portas também. Da mesma forma que eu falei sobre o filme erótico e conteúdo erótico quando a gente divulgou, quando a gente começou a soltar uns materiais do Menina e Menino, a gente também começou a receber uma série de outros filmes do mesmo gênero, que a gente via que eram filmes projetos que estavam adormecidos ainda, que talvez uma distribuidora ainda não tenha, talvez não quiseram se arriscar para um projeto como esse, ou sei lá, focaram mais em projetos que eram um pouco mais seguros, mas eu acho que faz parte do cinema, faz parte da arte, faz parte da galeria se arriscar dentro, óbvio, de um conceito em que a gente acredita, mas trabalhar com inovação, trabalhar com conteúdos relevantes. E puxando um pouquinho agora para falar ainda sobre obras literárias, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância e o diferencial de se investir em adaptações de obras literárias brasileiras no cinema nacional. É enorme, eu particularmente adoro. Eu sempre converso com a equipe para a gente passar horas em livrarias olhando e pensando, assim. Eu acho que tem um processo que vai muito além disso, né? E a gente trabalha com uma pessoa também que olha para todos os conteúdos editoriais, que tem acesso a todos os lançamentos para fazer essa seleção. Então, é uma parte muito importante do nosso processo criativo. A gente, além dos conteúdos que a gente já divulgou, a gente tem uma série de outros livros que a gente está adquirindo nesse momento. Então, a pandemia também serviu, quando parou de um lado, a gente conseguiu focar
em alguma coisa que de vez em quando não dá tanto tempo assim, e achamos alguns livros super interessantes, e da mesma forma que a gente busca livros, a gente olha muito para remakes. Então, dentro dos projetos que a gente está desenvolvendo, tem 4, 5 remakes de filmes de diferentes lugares, desde a Holanda, México, Itália, entre outros, assim. Então a gente também sempre monitora os mercados locais, assim, os conteúdos locais de todos os países para identificar essas oportunidades. Tá bom. E recentemente vocês anunciaram a unificação com a Diamond, né? E eu queria saber como essa união vai beneficiar tanto o mercado quanto os espectadores. A gente acredita, primeiro em relação ao mercado, a gente acredita muito na relevância das independentes como nós, Galeria e Diamond, nessa atual conjuntura do mercado. Então, estão sendo criados e desenvolvidos uma série de plataformas de streaming, principalmente das majors como o Disney Plus, que vai estrear agora, entre diversas outras, o que, obviamente, faz um enorme sentido. A gente é um defensor da janela de cinema, mas a janela de streaming está aí para ser complementar a isso, mas isso acaba deixando um espaço na janela de cinema que para a gente é muito importante. Então, tanto a Diamond quanto a Galeria são empresas que têm o DNA de cinema, a gente acredita muito nessa experiência. Então, o grande objetivo para o mercado é oferecer conteúdos relevantes, e a nossa meta é de lançar mais ou menos 40 filmes por ano, é uma quantidade bem considerável, assim, e conteúdos os mais diversos, desde filmes para Oscar, como a Diamond sempre entregou, Moonlight, Green Book, entre vários outros, quanto conteúdos mais comerciais, como é um filme como Destruição Final, que a gente está lançando agora, e os nossos próprios conteúdos nacionais, que são focados mais em filme em grande público, são filmes mais comerciais mesmo, nossos locais. Então eu acho que é uma oportunidade para a gente se posicionar, e também uma oportunidade para o mercado enxergar o conteúdo além daquele das majors. Eu acho que por tudo isso acaba sendo um grande momento, apesar de toda essa crise decorrida da pandemia, da Covid. Essa transformação já era natural do mercado, ela já vinha acontecendo, talvez a pandemia acelerou esse processo, e a gente acabou acelerando também essa união entre as duas empresas para atender isso que a gente entende que é um espaço dos exibidores. E para o público, eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma marca reconhecida de entregar projetos relevantes. É importante para a gente que quando o público veja a marca da Galeria, ele saiba que ali vai ter alguma inovação, seja no formato, seja na discussão, seja no elenco que a gente escolhe, seja no diretor, seja numa série de questões que realmente a gente trabalha com muito cuidado em relação a isso. E em relação a Diamond, ou em relação à parte dos filmes internacionais, um processo de curadoria que é feito com muito cuidado mesmo. Então são conteúdos mais amplos, lógico, para todos os públicos, mas a gente escolhe cada conteúdo de uma forma muito criteriosa. A gente analisa todos os filmes que são oferecidos nos mercados de negócios de filmes que existem no mundo, assim, são 4 ou 5 grandes mercados, além de negociações que a gente tem durante o ano todo. Todos os festivais a gente vai e acompanha isso. Então, são conteúdos escolhidos a dedo, e para o público a gente tem a certeza que vai entregar grandes filmes e grandes experiências. Só tem a trazer melhorias, com certeza. Tomara. Vamos trabalhar duro para isso. E agora, para encerrar, aqui no Cineclique a gente tem uma brincadeirinha com os nossos entrevistados, que eu vou te fazer 3 perguntas e você tem 3 segundos para responder cada uma delas. Então, bate Nossa, não tinha me contado isso, hein? Mas tá bom. Surpresa, senão a gente já estraga a surpresa. Eu juro que é bem fácil. Então, eu vou te perguntar e você tem 3 segundos. Gabriel, diz aí um filme que te fez chorar. Magnolia. Um filme que te fez rir. Ace Ventura. E um filme nacional que te marcou. O Quatrilho. Viu? Deu super certo. Deu certo. É legal falar o Quatrilho, porque ele não... é um grande filme, lógico, mas ele marcou muito, porque foi quando eu comecei a olhar o cinema com outro olhar, assim, ainda pequeno, claro, mas de
enxergar uma questão de produção, de uma série de coisas. Então, tem outros filmes que são super relevantes, assim, mas me vem esse e acho interessante, assim, filmes que marcam pelos mais diferentes motivos, né? Sim, sim, ele marca muitas pessoas por ter ido ao Oscar, por ser um grande filme. Exato, foi por conta disso que eu tive contato com ele, ainda meio criança, assim, eu falei, nossa, que diferente, eu não estava acostumado a consumir aquele tipo de filme, né? Sim. Então me marcou muito. Legal, Gabriel. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e também pelo papo que a gente teve. Obrigada. Não, obrigado você. Estamos aí sempre na Galeria, na Diamond. Nos sigam nas redes sociais, acompanhem nossos lançamentos. Se vocês tiverem comentários, nos mandem e-mails. A gente é muito aberto à troca, assim, então estamos super à disposição de todo mundo aqui. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.